Olá, bom dia, um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Estamos em mais um momento de nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Se você que está me ouvindo neste momento tem desejo de conhecer mais profundamente a Deus, a sua palavra, ter um conhecimento mais profundo da Bíblia, então você está no canal certo. Aqui nós estudamos capítulo a capítulo, de forma diária e profunda, onde de uma maneira sistemática nós temos então dedicado a conhecer detalhes que muitas vezes uma leitura comum não nos oferece. Então vamos, capítulo a capítulo, avançando de forma aí a conhecer mais e mais da Bíblia e também do autor principal da Bíblia, que é o nosso Deus. Vamos ao estudo de hoje. 1 Samuel, capítulo 18. O tema: cuidado com o ciúme e a inveja. Vivemos em um mundo hostil e numa sociedade cada vez mais competitiva. A inveja, o ciúme, ruins suspeitas e demais sentimentos negativos têm controlado a mente e a vida de milhares de pessoas. Quantas tragédias têm acontecido em nossos dias, nas famílias, na comunidade onde vivemos, por conta destes sentimentos não dominados. No capítulo de hoje, vamos ver como o rei Saul cada vez mais foi sendo controlado e derrotado por seus maus sentimentos, por sua insubmissão a Deus, enquanto Davi cada vez mais prosperava e demonstrava um caráter totalmente diferente ao de Saul. Também vamos ver o destaque da amizade de Jonatas para com Davi e um exemplo de lealdade e apoio mútuo, em contraste com as atitudes de seu pai. Vamos ao estudo? Essa é a introdução, apenas um resuminho do que este capítulo apresenta a nós. Vamos então agora para o tópico da análise e comentários dos textos. Vamos ver os principais comentários e ensinos destes versículos. O versículo 1 começa falando do filho de Saul, Jonatas, o filho mais velho, o príncipe que seria o legítimo sucessor. Interessante, a alma de Jonatas, ela se apegou de forma profunda em amizade com Davi. Inclusive a amizade entre Davi e Jonatas é um exemplo clássico de união entre seres humanos que reconhecem mutuamente ideais semelhantes e se alegram nisso. Jonatas, se lembram? O herói de Micmas, enfrentando os filisteus, deve ter passado por horas solitárias de desapontamento e frustração por conta da falta de discernimento espiritual do pai. Com certeza, ele sentia essa lacuna. O verso 2 diz que Saul naquele dia o tomou a Davi, que se tornou um cortesão de Saul, permanente ligado à casa do rei. Após a grande vitória de Davi contra o gigante Golias, Saul agora então colocou os olhos em Davi e trouxe ele para o palácio para que o servisse. No verso 5,
diz que Davi se conduzia com prudência. Davi revelou tato ao respeitar e obedecer a Saul e fazer-se estimado a todos, pelo que Saul o promoveu a chefe do exército. Lembrando que Davi já era o ungido de Deus, como o próximo rei de Israel, mas em nenhum momento vemos Davi com ciúme, porque Saul ainda era o rei. Por isso que mostra prudência. Realmente Davi é um exemplo para todos nós de permitir que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Não é verdade? O verso 6 diz que após um lapso de alguns meses, surgiram os ciúmes de Saul e a consequente perseguição a Davi. Por incrível que pareça, foi por causa de mulheres que cantavam, dizendo que Saul feriu seus milhares e Davi seus 10 milhares. Então Saul, ouvindo esta canção das mulheres israelitas, ele entendeu que Davi estava sendo mais honrado e agora o ciúme ardeu no coração de Saul. E diz o verso 10 que um espírito maligno que já tinha visitado Saul, agora novamente toma conta de Saul. Devemos entender que, já falamos, embora fale que era da parte de Deus, jamais isso teria uma fonte em Deus. Mas já vimos que, pelo fato de Saul se desviar de Deus, Deus retirou a bênção, a proteção, e agora Saul estava vulnerável ao inimigo. No verso 12, destaca que o Senhor estava com Davi. A maior promessa na Bíblia é quando Deus diz: eu estarei com você. Lembram da história de Jacó? Lá em Gênesis 39, de José, melhor dizendo, no capítulo 39, Deus estava com Davi exatamente como estava com José no Egito. No versículo 13, Saul rebaixa Davi ao posto de chefe de 1000, afasta-o do palácio e envia-o para as guerras. Sabe com qual intuito? Que Davi fosse morto pelos inimigos. Davi mais tarde usaria esta mesma tática contra Urias. Vamos ver lá na frente, segundo Samuel. Um dos maiores erros da vida de Saul foi ter tirado Davi da corte e tê-lo nomeado chefe de 1000. A melodia da música de Davi não mais acalmaria a aflição do rei. Obcecado pelo desejo de matar Davi, Saul fez justamente aquilo que dificultou ainda mais o processo necessário de humilhação e retorno de Saul a Deus. Percebe que é a própria pessoa que vai colocando as dificuldades, os obstáculos na sua própria regeneração. Verso 16 destaca Israel e Judá. Vamos ver que havia já duas grandes correntes nacionais. 17 a 19, Saul não cumpriu a promessa dada no capítulo 17, verso 25. E como Davi não morresse nas guerras, ele procura indispô-lo com Adriel, dando-lhe Merabe por mulher, que por direito cabia a Davi. Então nós vemos que Saul fazia de tudo para prejudicar e até mesmo para ver a morte de Davi. No verso 17, sê-me somente filho valente.
invejoso de cada palavra de louvor ao jovem, Saul recorreu a uma atitude dupla, a arma secreta de todo egoísta, elogios abertos e ardis em segredo. A falsidade, a trama, né? Então Saul, ele recorreu agora à falsidade. Na frente elogiava e por trás ele armava ciladas contra Davi. Olha o que o ciúme, a inveja, olha o que a falta de Deus no coração faz de uma pessoa. Verso 18, quando então veio a Davi a proposta de casar-se com a filha do rei Saul, ele disse: quem sou eu? A hesitação de Davi em se casar com Merabe provém do fato de que ele não tinha condições de providenciar o dote exigido. Lembrando que naquela época o noivo tinha que pagar um dote. Ao derrotar Golias, Davi conquistou o direito de se casar com a filha de Saul. Esta era a promessa de Saul. Quem vencesse o gigante seria seu genro. Essas palavras de Davi mostram a sua humildade. Agora os versos 20 e 21. Saul utiliza-se de Mical, a filha mais nova, voluntariosa e independente, para servir de laço a Davi. O ardiloso Saul viu em sua filha Mical a oportunidade para executar o seu nefasto plano de destruir Davi. Ele exigiria um dote que cumpriria seu propósito de maneira ainda melhor do que se houvesse dado a mão de Merabe ao jovem. O dote de 100 prepúcios, verso 25. O gosto sádico de Saul, provocar os incircuncisos filisteus, mataria a Davi, na certa de tanta raiva e despeito. A proposta de Saul estava de acordo com um costume pagão de sua época. Verso 27, vamos ver que pela avaliação oficial do próprio pai, Saul, a filha Mical valia apenas 100 prepúcios. Davi, entretanto, pagou-lhe o dobro para evitar futuras escusas de Saul. Então, Saul mais uma vez ficou derrotado. Davi trouxe não 100, mas 200. O Senhor era com ele. Destaca esse capítulo, né? Verso 29. Saul viu e notou que o Senhor era com Davi. O sucesso de Davi, então perigosa façanha, levou Saul a acreditar que o Senhor era com Davi. Significativamente, o texto acrescenta que a filha de Saul amava Davi. E com o casamento realizado, Saul tinha colocado uma parte de sua família nas mãos de seu rival, o que lhe trouxe mais um elemento desestabilizador: o medo de Davi. A situação de Saul ia de mal a pior, percebem? E finalizando este tópico, verso 30, a guerra contra os filisteus continuou, bem como os bravos feitos de Davi. Se conduziu mais prudentemente. Essa importante expressão significa agir com habilidade. É novamente contrastada com aquela empregada quando se refere a Saul, que significa bancar o bobo. Os compromissos militares bem-sucedidos de Davi deram a ele crescente honra e reconhecimento. Cada vez mais a luz, a lâmpada de Saul se apagava, e a de Davi mais brilhava, não é mesmo? Então nós vamos agora para o texto do Patriarcas e Profetas, descrevendo o preparado por Deus para o trono.
Depois de matar Golias, Saul conservou Davi consigo e não permitiu que voltasse à casa de seu pai. E aconteceu que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Um parênteses aqui. Existe uma classe de pessoas hoje que defendem o homossexualismo e que querem aplicar esse texto como sendo uma ligação ou uma relação homoafetiva entre Davi e Jonatas. Nada a ver. Isto é realmente uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Aqui nós vemos uma amizade real, genuína, verdadeira e divina. Tanto Jonatas quanto Davi eram casados, tinham a relação heterossexual com suas esposas. E aqui nós vemos uma verdadeira relação de amizade entre dois homens que se ligaram por um concerto. Voltando ao texto, fizeram um concerto para serem unidos como irmãos. E o filho do rei se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Amados, Jonatas temia a Deus, assim como Davi. Jamais a bênção de Deus estaria sobre eles se eles se desviassem dos mandamentos de Deus. Entendamos isso bem claro. Ok? E Jonatas também viu que Davi era realmente o escolhido de Deus para suceder seu pai no trono. E ao entregar a sua capa, ele estava já demonstrando a sua submissão a Deus e a Davi. A Davi foram confiadas importantes responsabilidades. Todavia, ele conservou sua modéstia e ganhou a afeição do povo, bem como da casa real. Diz o texto que saía Davi onde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra. Davi era prudente e fiel. Era evidente que a bênção de Deus estava sobre ele, com ele. Saul por vezes se compenetrava de sua própria inaptidão para o governo de Israel e entendia que o reino estaria mais livre de perigo se pudesse haver ligado com ele alguém que recebesse instrução do Senhor. Saul esperava também que sua associação com Davi fosse uma salvaguarda para si mesmo, visto que Davi era favorecido e defendido pelo Senhor. Sua presença poderia ser uma proteção a Saul quando ele saía a guerrear. Foi a providência de Deus que ligou Davi a Saul. Olha esse detalhe. Foi a providência de Deus. O cargo de Davi na corte dar-lhe-ia conhecimento dos negócios da corte real, em seu preparo para a sua futura grandeza. Foi um estágio que Davi, então, experimentou sendo levado ao palácio. Habilitá-lo-ia a captar a confiança da nação. Os sofrimentos e dificuldades que lhe ocorreram, em virtude da inimizade de Saul, levá-lo-iam a sentir sua dependência de Deus e a depositar nele toda a sua confiança. E a amizade de Jonatas por Davi era também da providência de Deus, a fim de preservar a vida do futuro governante de Israel. Em todas estas coisas, Deus estava levando a efeito seus propósitos de graça, tanto em favor de Davi como do povo de Israel. Que detalhe maravilhoso!
Vejam como Deus trabalha nos acontecimentos que aos nossos olhos parecem normalidade. Mas, olhando mais fundo com o olhar da fé, nós vamos ver que por trás de acontecimentos está a providência de Deus na vida de seus filhos, não é mesmo? Continuando, Saul, entretanto, não permaneceu muito tempo amigo de Davi. Quando Saul e Davi voltavam da batalha aos filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Um grupo cantava: Saul feriu seus milhares, enquanto o outro, Davi, seus 10 milhares. O demônio da inveja, olha só, o demônio da inveja entrou no coração do rei. Ficou irado porque Davi era mais exaltado que ele no cântico das mulheres de Israel. Em vez de subjugar esses sentimentos de inveja, manifestou a fraqueza de seu caráter e exclamou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Um grande defeito no caráter de Saul era seu amor à aprovação. Esta característica tivera uma influência preponderante em suas ações e pensamentos. Tudo se assinalava pelo seu desejo de louvor e exaltação própria. Sua norma para o que era reto e aquilo que o não era consistia no baixo padrão do aplauso popular. A pessoa que vive para agradar aos homens e não procura primeiramente a aprovação de Deus, não está livre de perigo. Olha a advertência aqui para nós. Era a aspiração de Saul ser o primeiro na estima dos homens. E quando foi entoado este cântico de louvor, uma firme convicção entrou no espírito do rei de que Davi ganharia o coração do povo e reinaria em seu lugar. Saul abriu o coração ao espírito de inveja de que sua alma estava envenenada. Apesar das lições que havia recebido do profeta Samuel, dando-lhe a instrução de que Deus cumpriria o que quer que ele desejasse, e que ninguém o poderia impedir, o rei demonstrou que não tinha verdadeiro conhecimento dos planos de Deus. O rei de Israel estava opondo sua vontade à do ser infinito. Saul não tinha aprendido, enquanto governava o reino de Israel, que devia governar seu próprio espírito. Permitiu que os ímpetos lhe dirigissem o discernimento até mergulhar-se no furor da paixão. Tinha ataques de raiva, ocasiões em que se dispunha a tirar a vida de qualquer que ousasse opor-se à sua vontade. Deste frenesi passava a um estado de desalento e desprezo de si mesmo, e o remorso se apoderava de sua alma. Gente, que texto incrível, solene, que descreve essa triste história e experiência do rei Saul sendo dominado pela inveja, pelos sentimentos de orgulho, de ódio. Olha que coisa triste e terrível. Deus nos livre deste, como eu disse aqui, deste demônio da inveja. Aqui está a página 649 do livro Patriarcas e Profetas, esse texto tão detalhado sobre
a condição de Saul, dominado pela inveja e pelo ciúme, pelo ódio. Vamos aplicar agora em nossas vidas as lições deste capítulo? A inveja te torna irritadiço e intolerante diante de sucessos alheios. Dificilmente a inveja anda sozinha, vem sempre acompanhada de críticas, reclamações, fofoca, condenação, etc. A inveja lidera uma orquestração de ações visando arruinar aqueles que têm aplausos ou aqueles que têm planos e habilidades acentuados. Quando desenvolvida, a inveja não visa atingir apenas com palavras, ela leva a pessoa que a abriga a tomar atitudes demoníacas. Seu alvo é a erradicação de quem lhe faz sombras. De certa forma, a inveja é astuta, sempre se esconde atrás de outras atitudes, devido à sua camuflagem, quase não é identificada como causa real dos problemas que ocasiona. Davi matou Golias como representante do rei Saul. Ele não tinha nem ideia de que seu ato heróico criaria um segundo gigante, que seria muito mais difícil de confrontar. Ironicamente, esse segundo gigante era o próprio Saul, rei de seu povo e seu próprio sogro. Por causa da popularidade de Davi, Saul ficou desconfiado e enciumado. O que tornou esse problema particularmente difícil para Davi era o fato de Saul ser aparentemente seu amigo. Golias era declaradamente um inimigo. A inveja de Saul permaneceu e foi piorando até o dia de sua morte. Saul usou contra Davi a força bélica que deveria usar contra os filisteus. Contudo, nem inveja, nem filisteus. Como vimos no capítulo de hoje, estamos vendo, conseguiu impedir os planos de Deus para com o menino Davi. Agora, fechando nossa reflexão, na amizade entre Jonatas e Davi, não havia espaço para inveja, fofoca, intriga, desconfiança e medo. Como eu já falei, Jonatas teria razões para inveja, porque Davi ocuparia o lugar dele no trono. Entretanto, vemos aqui um contraste, não é mesmo? Entre Jonatas e seu pai. Foi isso que aconteceu com a amizade de Saul para com Davi. A partir do momento em que o tocador de harpa passou a ser guerreiro vitorioso, caiu a máscara de Saul. A amizade transformou-se em contínua inimizade e o amor em medo e inveja. Davi, louvado por suas vitórias, daquele dia em diante, então, Saul não via Davi com bons olhos. E sabem o que acontece com pessoas que escolhem esse tipo de atitude? A Bíblia responde: um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Verso 10. Amados, permitir que a inveja tome conta de nós resulta na mesma atitude que expulsou Lúcifer do céu. E isso é muito sério, não é mesmo? Quem você tem sido hoje? Saul ou Davi? A inveja e o ódio causado faz com que o indivíduo só tenha dardos inflamados para oferecer. E o outro resultado da inveja de Saul foi o medo. Diz o verso 12, Saul temia Davi porque o Senhor era com ele. Na verdade, Saul nunca amou a Davi de verdade, nunca foi seu amigo, pois no amor não existe medo. Saul via a mão de Deus sobre Davi e teve medo, porque por mais que negasse e assumisse uma postura de ungido do Senhor, em seu coração sabia
que não o era mais. Hoje, você pode estar sendo perseguidor ou perseguido. Se perseguidor, Deus te chama hoje a uma mudança antes que seja tarde. Se você tem percebido que a inveja faz parte do seu coração, volte para Deus. Agora, se você é alguém perseguido como Davi, por alguém que é invejoso, o Senhor te convida a nele descansar e meditar na atitude de Davi, pois todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Conforme está em 2 Timóteo 3, verso 12. Vigiemos e oremos. Amém. Olha o pensamento para levarmos nesse dia. Os maiores gigantes que enfrentamos na caminhada cristã não estão à nossa frente nos desafiando. Eles estão nos recantos mais escuros da alma humana. Muito reflexivo esse pensamento. Os maiores gigantes que enfrentamos na caminhada cristã não estão à nossa frente nos desafiando. Eles estão nos recantos mais escuros da alma humana. Foi o que aconteceu com Saul. Os maiores gigantes estavam dentro dele mesmo. E ele não os superou. Ele foi derrotado. Enquanto Davi enfrentou o gigante visível, o gigante Golias, e também venceu os gigantes escuros da sua alma, sendo submisso a Deus e um fiel servo de Deus. Que lições maravilhosas, não é mesmo? Deus seja louvado por todos esses ensinos que Ele nos traz para nos tornar, como Davi, servos em que o Senhor está conosco, assim como estava com Davi. Que assim seja. Vamos orar? Nosso amado Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo despertar de um novo dia. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos preciosos que recebemos no estudo deste capítulo hoje. Senhor, como é bom poder estar contigo em um momento especial de nosso dia para receber de Ti esses ensinamentos eternos. Queira, Senhor, nos ajudar para que diante destas lições da vida de Saul e de Davi e de Jonatas, possamos, Senhor, escolher, como Davi, ser fiéis, submissos e vencer todos os sentimentos maus que querem tomar conta de nós. Senhor, abençoe a todos que estão participando. Abençoe este projeto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Não esqueça, deixe o seu like para que você possa estar dando o seu apoio a este projeto de estudo diário da Palavra de Deus. É muito importante que você também possa compartilhar e, claro, que você seja inscrito em nosso canal. E lembrando que este estudo está disponível para leitura em nosso blog Jornada Bíblica Despertar com Deus, Pastor Sérgio Baia. Um grande abraço. Tchau, tchau.